Oi, tudo bom? Meu nome é Joyce Coelho e você está assistindo o canal Dica para hoje. Você já chegou numa situação em que você falou, estou no meu limite, não aguento mais, esgotei as minhas forças, já fiz tudo o que eu tinha para fazer, pronto, cansei? Seja em qualquer área da sua vida, seja na sua vida profissional, seja nos seus relacionamentos, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Todos nós temos alguns momentos que a gente sente que chegou no nosso limite, quando carregar aquela situação fica muito mais pesada do que a gente aguenta, quando lidar com alguns problemas se torna um fardo e fazem mal até para a nossa saúde. É importante entender que todos nós temos limites. É importante entender que por mais que em um momento passado eu tenha vivido algo muito parecido e aguentado e hoje não, tudo bem. Eu não sei como que eu tô emocionalmente, eu não sei como que tá o meu entorno, eu não sei como que tá a minha vida em outras áreas que acabam afetando e parecendo que aquele problema é muito maior. Também algumas vezes a gente olha alguém que está passando por algo muito parecido ou que passou por algo muito parecido e que conseguiu sair, a gente sente que não é a mesma coisa, não está rolando, não estou conseguindo lidar com isso. Calma, todos nós temos os nossos limites. Tem certas situações que são difíceis e tem certas pessoas que são muito difíceis. Às vezes a situação em si não é tão difícil, a gente conseguiria lidar. Mas algumas pessoas acabam tornando essa caminhada um pouco mais complicada. Eu já falei pra vocês da questão da amizade ruim, da amizade tóxica, e quando a gente fala em minimalismo, quando a gente fala em destralhar, a gente também tá falando em destralhar pessoas, relacionamentos que não nos fazem bem. Eu tenho posts e vídeos sobre isso, se eu encontrar eu vou linkar aqui pra você. Acho que é importante quando a gente tem um monte de informação que a gente pode cruzar e acabar ajudando mais ainda a gente reforçar a nossa opinião. Tem gente que a gente tem que tirar do nosso círculo de amigos, sim. Tem gente que a gente tem que parar de conviver e de almoçar junto no trabalho se não é alguém que faz bem, sim. Tem parentes que a gente tem que deixar só para aqueles encontros de casamento e funeral, sim. Ah, Jéssica, mas é próprio sangue. Ué, se a pessoa é do próprio sangue, ela faz questão de tornar a minha vida difícil, por que eu tenho que manter ela no meu círculo de contato, de convívio? Assim como também onde a gente vive, amigos da infância, amigos novos que a gente faz. Algumas pessoas não servem para se relacionar, para entrar dentro da nossa casa, para conhecer a nossa intimidade. E essas pessoas acabam tornando problemas que a gente conseguiria resolver em problemas muito maiores, porque agora a gente tem dois problemas. Para conseguir resolver essa dificuldade, eu quero primeiro que você se pergunte e que você pause esse vídeo para refletir sobre isso. Aproveita que você parou aqui e que você colocou esse momento para você assistir esse vídeo agora e responda para si mesmo e não se canse enquanto você não encontrar essa resposta. O que está tão difícil para mim? Entenda bem a pergunta, não é por quê, é o que está muito difícil. Às vezes a gente olha aquele problema e parece tão gigante que a gente perde a dimensão de qual é exatamente o problema. E quando a gente responde para alguém, fica muito mais claro quando a gente consegue colocar em palavras aquela situação. Às vezes o que está difícil não é exatamente o problema, mas o meio em que você está e que torna aquele problema muito maior. Às vezes o que é o problema não é bem a pessoa, mas a forma como você não consegue lidar com algumas características dela. O problema está dentro de você mesmo. Responda, o que poderia ser diferente? Então, se o problema aconteceu, qual seria o contrário de o problema não acontecer? Se aquela pessoa está te causando um problema específico naquela área que você já encontrou, o que poderia ser diferente se esse problema não existisse? A terceira pergunta é como eu tenho agido diante desse problema, seja da situação ou seja da pessoa. Você está fugindo? Você está enfrentando, só que peitando, meio que indo com grosseria ou com raiva ou com falta de sabedoria? Você está se entregando? Você está só reagindo, não está parando para pensar e aí você só vai metralha, metralha, metralha? Você só está no automático, você não tem refletido sobre quais seriam as melhores ações? A forma como você tem agido vai refletir
na duração desse problema. Se ele é um problema que perduraria por muito tempo, ele vai perdurar por muito mais se você não encontrar a forma certa de lidar com esse problema. Outra dica que eu te dou é que você converse com um amigo maduro. E aí, gente, eu quero abrir um parênteses. Vamos supor que você está com um problema no seu relacionamento. Seja ele namoro, seja ele casamento. Você é um homem que está com problema com a mulher. Não converse sobre o seu problema com uma outra mulher. Procure um amigo homem que vai te ajudar, de preferência um amigo homem que tenha alguém também, que tenha uma experiência nesse assunto, que tenha se relacionado já e que você olhou e fala, poxa, essa pessoa é uma pessoa bacana que vai saber me aconselhar. E se você é mulher e está com problema com um homem, aconselho da mesma forma, que você busque uma outra mulher para conversar sobre isso. Ai, Joyce, mas a mulher, se eu contar do meu problema com o meu marido, com o meu namorado, ela vai ficar de olho, porque você sabe, né? Não, eu não sei, não. Se você procurar alguém que você confia, alguém que tenha experiência, alguém que tem um relacionamento que você admira, ou que teve um relacionamento que você admirou na forma como lidar, alguém que você sabe que não vai sair contando pra todo mundo, é preferível que você se aconselhe com uma mulher. Não estou falando quando você consulta um psicólogo, tanto faz, porque ele é um profissional. Eu tô falando quando você procura alguém do seu dia a dia, do seu entorno. Até porque, gente, às vezes você vai expor a sua vida, por exemplo, a sua vida conjugal, você com seu marido, com um outro homem. A gente sabe que às vezes na hora de ajudar, a gente confunde sentimento, a gente se perde, a gente fala demais, e aí esse homem querendo ajudar pode te confundir. Enfim, eu não acho que é saudável. Eu acho que é sempre melhor você procurar alguém do mesmo sexo, do mesmo gênero que você. Mas resumidamente, procure um amigo de confiança. Se você não tem um psicólogo, um terapeuta, que você procure alguém. É muito importante, quando você se abre para um amigo, esse elo acaba se estreitando muito mais, porque a pessoa vai ver, nossa, ele confia em mim, ela confia em mim nesse tanto de me contar. E às vezes quando a gente tá passando por um problema, eu dei o exemplo do casal, mas eu tô falando de qualquer outro problema, tá? Que específico para relacionamento, eu acho que essa dica é importante. Mas independente da área que você tiver com problema, a gente às vezes fica sem graça de contar, ou a gente não quer que as pessoas descubram que a gente tá passando por esse problema, porque às vezes a gente quer manter as aparências de uma vida feliz e só a gente sabe o quanto a gente tá morrendo por dentro. Mas às vezes o simples fato de você externar em palavras com alguém, a pessoa não te deu solução nenhuma, a pessoa não te deu conselho nenhum, a pessoa nem falou nada, você já tira um peso tão gigante que você fica assim, por que eu não fiz isso antes? Não sei se você já passou por essa situação, eu já passei muito por situações assim, em que eu só cheguei a comentar, eu tava guardando e guardando e guardando e guardando. Aí eu comentei com uma pessoa e quando eu ouvi, foi até pro WhatsApp, quando eu ouvi o meu áudio, de repente meu problema é como se tivesse sumido, não sumido porque ele tava ali, mas sumiu de dentro de mim. É como se eu tivesse jogado, tipo vomitado aquilo, e agora eu tava livre para pensar numa solução. Então é importante você ter alguém que você confia. Se você falar, já não tem ninguém que eu confio, então você precisa repensar o círculo de amigos que você tem, você precisa repensar o tipo de relacionamento que você se permite ter com as pessoas. Hoje em dia os relacionamentos são mais superficiais? São mais superficiais. Eu não tenho várias pessoas e nem preciso ter várias pessoas que eu confio plenamente, porque eu não vou ficar contando das minhas intimidades para todos os meus amigos. Eu tenho 2, 3 amigos que eu confio assim de contar qualquer coisa, de falar qualquer coisa. Então você precisa caminhar para que tenha relacionamentos nesse nível. Se você não tem, procura o profissional. Se você não tem dinheiro, vamos pensar em soluções, gente. A tendência, eu sei que muita gente quando começa a assistir os meus vídeos, sempre foca no problema, sempre foca em reclamar. Eu já falei pra vocês, vamos parar de focar no problema e focar em solução. Ah, eu não tenho dinheiro, Joyce. A gente tem, se você não tem convênio, a gente tem em faculdades de psicologia, os estudantes de psicologia, acho que do último ano, eles prestam serviço gratuito à comunidade. Vai procurar. Ah, Joyce, mas eu não sei, então procura no Google. Porque você tem que fazer alguma coisa por você. Não é possível que toda hora você fique esperando que a ajuda venha de alguém. Ela vai vir de alguém se ela também sair, gerar de você. Então vocês se encontram e começam a buscar soluções.
Uma outra dica legal é quando você está passando por um problema, seja uma situação específica, como se o problema é uma pessoa, que você olhe a situação de fora. Então imagina na sua cabeça a situação como realmente está. A tendência é que a gente comece a fantasiar. A tendência é que a gente crie uma situação, existe a situação real, e aí você cria uma outra, né? Como você está se sentindo. Então, se foi alguém que te injustiçou, a tendência é que você se coloque muito pior na sua cabeça. Não, eu quero que você veja a situação como realmente aconteceu, ou o problema, ou a pessoa, e aí você se olha por fora. Você está assistindo a situação. Então, o que aconteceu? Então você vai saber, nossa, estou passando por essa situação, onde aconteceu isso, isso e isso. O meu problema nessa situação foi essa decisão. Ou você olha para a situação e fala, o meu problema nessa situação é essa pessoa aqui, porque sempre que acontece ela faz isso aqui que acaba me desestruturando. Então você encontrou exatamente a raiz do problema e você está se olhando. E aí as perguntas que eu fiz para você no começo, você vai se fazer olhando para essa situação. Então você, toda vez que acontece essa situação, você acaba agindo dessa forma que piora ainda a situação. Ou toda vez que essa pessoa aparece, você acaba agindo dessa forma que acaba não trazendo solução ou piorando a situação. Você está olhando ainda de fora, agora que você está olhando de fora, o que eu poderia fazer de diferente? Eu estou revivendo a situação na minha cabeça. Poxa, então nessa situação tá claro para mim que isso aqui tá me fazendo agir isso. Qual é o oposto disso como eu estou agindo? Tem que tentar agir dessa forma. Ou a pessoa sempre me deixa assim, eu acabo fazendo tal coisa. Qual seria o oposto disso? Então eu vou ter que começar a agir assim. É fácil? Não, não é fácil. É instantâneo? De primeira você vai chegar e superei? Não. Você vai errar bastante, você vai cair, vai tropeçar, mas é constantemente tentar. E a última dica que eu te dou, e essa é também muito boa, tanto quanto essa que eu falei de externar para alguém que você confia, é parar de pensar no problema. Às vezes eu tenho esses momentos em que eu preciso me desligar completamente. E aí é um período que eu fico em casa, que eu fico fechada no meu quarto, que eu fico... As pessoas passam, parece que eu não tô vivendo. Porque eu fico assistindo série, eu fico no meu celular, eu fico no meu mundo, eu fico escrevendo, eu fico lendo, eu fico muda, eu fico quieta, parada. Parece que eu não tô fazendo nada, parece que eu tô uma imprestável. Mas eu tô ali digerindo a situação, repensando a situação, e aí eu esqueço. Esqueço. Quando eu esqueço, que a minha mente parece que descansa do assunto, eu renasço. E aí eu consigo voltar para o mundo real e viver, e encontrar a solução e agir da forma que eu acho que tem que ser. E aí eu tento e tento de novo e vou tentando até dar certo, ou até ir dando certo, que certas coisas não dão certo de cara. Precisa ser um longo dar certo. Deu certo hoje, deu certo amanhã, deu certo depois, aí a gente vai seguindo. Então se você tá chegando no seu limite, ou se você já chegou no seu limite, coloque uma ou todas essas ações em prática. Não se canse enquanto você não tiver esgotado todas as suas opções de continuar tentando. Chegar no limite não quer dizer se render. Chegar no limite é perceber que o que você está fazendo não está dando certo, que você precisa mudar a sua atitude, o seu comportamento. Essa foi a dica para hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já clica aqui no curtir. Lembra de compartilhar, sempre assista aos vídeos até o fim e deixe o seu comentário. Te ajudei de alguma forma? Qual foi a dica daqui? As perguntas, conversar com um amigo, procurar um profissional, rever a situação na sua cabeça e não pensar demais no assunto. Qual dessas 5 dicas foi a que mais te ajudou? A que você nunca tinha tentado antes ou a que você vai tentar a partir de agora? Conta pra mim aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Lembra de seguir também o Dica Pra Hoje nas redes sociais lá no Instagram. Blog Dica Pra Hoje. Beijos. Tchau, tchau.